Mateus capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 28 ao 30. Eu recebi o tema Encontros com Jesus, no plural. Recebi o texto, Mateus 11, verso 28. É em cima desse texto que o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Mateus 11, 28 a 30. Eu vou ler o 28, os irmãos bem bonito. Nisso não vão ler o 29 e vou ler sozinho o 30, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque eu confesso do fundo do meu coração, eu tenho um sentimento de inadequação. Eu acho que deveria ser outro. Eu penso que deveria ter uma outra pessoa. Mas eu tenho aprendido tanto, Deus, que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Até mesmo nas fraquezas psíquicas, de pensamentos, de vontade. E a partir de agora, Senhor, de lado eu coloco o meu sentimento que não deveria ser eu. De lado eu coloco o meu sentimento de inadequação e me coloco na Tua direção. E recebo do Senhor uma autoridade dada pelo pastor dessa igreja, para ser um homem que trará as palavras para o povo de Deus reunido aqui em outros momentos nessa cidade. De modo que eu clamo e rogo ao Senhor, que seja uma palavra que corra pelos quatro cantos desse ambiente, que alcance as redes sociais, mas que esta palavra não saia daqui sem causar um primeiro impacto no meu coração, na minha mente. Que a minha conduta seja transformada, que a minha cosmovisão cristã, ministerial, de filho, de pai, de esposo, de ser humano, de agente consciente, de que carrego no meu coração, na minha mente, no meu cristianismo, as marcas de Cristo. Me dá essa consciência, nos dá essa consciência, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós gostamos muito de ler os evangelhos, e quando lemos os evangelhos, me vem ao coração o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7, especialmente de Mateus. O Sermão da Montanha, ele traz para nós alguns ingredientes fundamentais para a vida cristã. Eu advogo que todo cristão deveria, pelo menos 2 vezes ao ano, no mínimo, ler o Sermão da Montanha. Ler esse sermão que causa impacto em nossa vida, que muda a nossa estrutura, que nos faz pensar e refletir que a vida cristã não pode ser nivelada por baixo. Quando eu leio o Sermão da Montanha, vem ao meu coração que eu não posso olhar para o pastor que caiu e dizer: está vendo, eu não caí. Quando eu leio o Sermão da Montanha, eu não posso olhar para as pessoas que cometem alguns delitos morais e até mesmo religiosos ou sociológicos. Eu não posso mais olhar para eles e dizer: eu não faço essas coisas. O Sermão da Montanha me chama, me convida para a realidade. Eu não sou nivelado, eu não sou comparado, eu não sou comissionado a andar como todos, nem um nivelamento por baixo. E por mais que eu tenha os meus maneirismos, a minha forma de ser, de pensar, de caminhar, eu não vou mais me nivelar e me comparar por baixo. O Sermão da Montanha é a minha régua, é o meu limite de comparação. E quando Jesus encerra o Sermão da Montanha, você vai perceber que Mateus, ele conta pelo menos 13 parábolas, para dar uma luz, para abrir uma janela, para nos apresentar o reino de Deus. E Jesus, ele vai o tempo todo nas páginas da Bíblia, a revelação de Jesus é para que entendamos o que é de fato o reino de Deus. E que o reino de Deus não é apenas comida, bebida, mas o reino de Deus é mais profundo do que isso. O reino de Deus não é uma construção lógica de uma religião. O reino de Deus não é um exorcismo local. O reino de Deus não é um controle, uma influência grega ou um domínio romano. O reino de Deus não é a construção religiosa dos ortodoxos judeus. O reino de Deus é mais profundo do que isso. E Jesus, além de convidar os seus discípulos, Jesus vai ao encontro deles. E Jesus se apresenta a eles
como se estivesse dando a eles logo de cara a completude do reino. Mas Jesus vai os instruindo processualmente para que eles percebam que o reino de Deus é uma caminhada, que o reino de Deus não é a Igreja Batista Teosópolis, o reino de Deus não é a Igreja Batista Alvorada, o reino de Deus não são os batistas, o reino de Deus é muito mais profundo do que isso. E o reino de Deus se manifesta quando eu recebo Jesus, e quando eu recebo Jesus, eu recebo o reino de Deus. No capítulo 11, que nós lemos os 28 a 30, nós vamos perceber Jesus dando instruções aos seus 12 discípulos. E as instruções que Jesus começa a vos dar, Jesus vai mostrando para eles que aquela região, a região da Galileia, é uma região que nos traz inquietação, é um lugar da manifestação de Jesus, é um lugar da ressurreição, da aparição de Jesus, é um lugar da influência de Jesus, é um lugar protótipo de Jesus para que o Evangelho chegue aos confins da terra. E é nesse lugar que Jesus se manifesta, convida os seus discípulos, dá instruções aos seus discípulos, e o contexto desse texto nos mostra que há uma transição. Os discípulos de João Batista estão sem saber o que fazer, estão atônitos, eles não sabem mais a quem seguir. O seu mestre João está preso, e João será um presente, João será decapitado como um presente, e os discípulos de João recebem agora uma nova instrução, há um novo mestre. Será que é um novo mestre? Mais um mestre? E João preso, João quer saber se de fato este que está fazendo tantas coisas, se este é o mesmo Jesus, que ele veio abrir o caminho. Malaquias capítulo 3, verso 1 vai mostrar esse caminho que foi aberto por João. E Jesus dando e passando essas instruções, nós vamos perceber que João ouvindo, eu estou lendo o verso 2, João ouvindo no cárcere falar das coisas que Jesus estava fazendo, ensinando. Jesus enviou 2 discípulos, 2 espiões, para averiguar, para saber, será que de fato é ele? O verso 3 diz assim: pergunte a ele se ele é aquele que há de vir, ou precisamos esperar outro. E é engraçado que a mente de João Batista é uma mente aprisionada, o coração, as emoções. A fé de João é uma fé que deixa de ter aquela substância. João agora, ele começa a sofrer, porque ele disse: poxa, tanta coisa foi feita, eu estou aqui agora preso, estou padecendo, estou sofrendo. João vai e manda os seus discípulos construir essa pergunta. O que me chama a atenção é a resposta de Jesus no versículo 5. Verso 4 ainda, no final, Jesus disse: ide anunciai a João. Anuncie a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. E agora João vai receber uma notícia: Jesus está fazendo algumas coisas. Eu vi, eu ouvi. E João recebe essa notícia, mas recebe a notícia com Jesus elencando quais são as coisas que ele está fazendo, o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão ouvindo. Talvez para que eles não cometessem o erro de falar o que Jesus não estava fazendo, e de enxergar subentendido o que Jesus não estava transmitindo. E Jesus no verso 5 diz assim: o que eu estou fazendo é isto. Número 1, eu estou dando visão aos cegos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos que nós éramos cegos, agora nós estamos enxergando. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: eu estou curando os cegos, eu estou dando vista aos cegos. Número 2, Jesus diz que ele está fazendo os paralíticos, os coxos, andarem. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, eu estou limpando os leprosos, eu estou dando audição aos surdos, eu estou ressuscitando os mortos, eu estou tornando os pobres gente importante no reino de Deus. Porque os pobres, os marginalizados, os encostados, eles só recebiam notícia fria, eles não recebiam a notícia quente, eles não recebiam as notícias do reino de Deus, eles eram os marginalizados. Jesus agora ressignifica a história dos pobres. Verso 7 em diante, Jesus, para não ficar ali como quem estava contra
as ideias, o anúncio de João Batista, verso 7, Jesus vai dar um testemunho de quem é João Batista. Ele diz: olha, João Batista, esse é um sujeito tremendo, ninguém nessa terra é semelhante a ele, mas uma pessoa no reino de Deus é maior do que ele. Jesus vai nos mostrar que por mais que o homem seja poderoso, versátil, por mais que o homem seja conhecedor, por mais que o homem tenha influência, por mais que o homem seja capacitado, no reino de Deus somos todos iguais. A reflexão de Jesus continua quando no verso 11 ele diz assim: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém como João. Verso 16 diz assim: mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-nos flauta e não dançastes, cantávamos, lamentávamos e não chorávamos. Nós vamos prestar aqui muita atenção como o sentimento de opressão está no seio do povo de Deus. Verso 17 diz, verso 18 diz assim: portanto veio João. João vinha não comendo, não bebendo, e eles culpavam João, acusavam João de ser filho do demônio. Jesus veio participando das mesas, participando dos grupos. Jesus vem fazendo parte de tudo, e Jesus também é acusado. Quando chega do verso 20 ao 24, Jesus começa a dar alguns decretos proféticos. Jesus dá alguns decretos escatológicos. E Jesus chega ao ponto de, em tese, entre aspas, praticamente absorver aquelas cidades que nós já condenamos. Em tese, Jesus começa a mostrar que algumas dessas cidades que estavam historicamente condenadas, marginalizadas pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus, porque não ouviram a Deus, se naquela região da Galileia, de Cafarnaum, se elas tivessem a oportunidade de ouvir as coisas que aquela região estava ouvindo, elas não teriam se perdido. A partir daí, meus irmãos, Jesus começa um discurso tremendo. O discurso de Jesus começa com uma oração. O verso 25, Jesus começa a oração. E a oração de Jesus é: Pai, graças te dou, porque o Senhor é o Deus do céu e da terra, que o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Jesus não está fazendo apologia a não conhecimento, não crescimento na área intelectiva. Jesus não está fazendo menção a isso. Jesus está nos conduzindo a pensar: se eu tenho alguma coisa, se eu sou alguma coisa, eu sou por causa do céu que se derrama aqui na terra. Verso 26, Jesus diz assim: sim, ó Pai, porque a ti aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Se nós quisermos entender o vinde a mim, é necessário que nós entendamos quem é esse que faz o convite. Jesus disse que ninguém conhece o Pai como Ele. Ele conhece a plenitude do Pai, e o Pai conhece a plenitude do Filho. E Jesus dizendo: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Meus irmãos, a partir de agora, nós começamos a enxergar um cenário. Esse cenário poderíamos contextualizar como esta igreja. Que os irmãos me permitam essa metáfora, e ninguém levante por enquanto para ir embora, mas imagine essa igreja aqui, do jeito que está, só que na visão de Jesus. As mulheres com seu salto altíssimo, lindíssimo, meniníssimo, Luís 16, 17, 18, 19, olhe lá, cabelo lisinho, lisinho. Imagine essas moças com fardos nas costas, fardos invisíveis aos olhos dos pastores, fardos às vezes invisíveis aos seus esposos,
seu esposo, desculpa, aos seus filhos, fardos invisíveis da sociedade. Imagine essa congregação com esses homens, imagine esses meninos aqui sentados, os olhos espirituais fardos sobre eles. Imagine aquelas pessoas que às vezes já numa determinada idade, com um sentimento de autocomiseração, carregando fardo. Imagine líderes dessa comunidade de fé, líderes de PGM, líderes de pequeno grupo, às vezes lidando com problemas, com dilemas, com lutas, carregando fardos. Imagine professores de escola bíblica, às vezes preparando uma aula fantástica, chega na sala de aula, 2, 3 alunos, ele se sente num fardo. Imagine um pai vivendo mutações da sua família, um filho que sempre estava com ele, de repente esse filho apresenta emocionalmente uma agenda. A partir de agora, pai, eu vou para o aniversário do meu amigo, ele apresenta uma agenda, e esse pai não estava preparado para um filho que apresenta uma agenda. Um fardo para alguém que tem um filho na adolescência, e esse menino talvez, ou essa menina talvez, vivendo um dilema, um problema, uma luta, e esse pai e essa mãe carregando um fardo. Uma esposa que caminha com o marido há tanto tempo, e o marido já levantou a mão na igreja, e todo mundo ficou alegre, e ele batizou, ele trabalha nos encontros, mas vez por outra, ela pega esse marido na perversão sexual, na mentira, em tantas outras coisas. Imagine o marido, que a sua esposa veio à igreja, levantou a mão, batizou, está inserida em todos os trabalhos da igreja, mas vez por outra, ele olha e diz assim: meu Deus, será que vai ser assim a vida toda? Jesus está dizendo para nós nessa noite, que onde Jesus chega, mesmo que você não perceba, Jesus consegue enxergar fardos em nossa vida, em nossa família, em nossas costas, na nossa fé. Jesus consegue enxergar fardos. E ele diz: vocês lembram quem sou eu? Eu sou aquele que conhece o Pai. Eu sou o conhecido do Pai. Eu não sou uma influência intelectiva. Eu não sou uma influência greco-romana. Eu não sou uma expressão cultica da religiosidade ortodoxa. Eu quero que vocês saibam quem sou eu. Eu sou. E ele se apresenta dizendo: vinde a mim. Ele dá um currículo e ele diz: vinde a mim. Eu sou esse que vocês estão vendo. Vinde a mim, todos. Todos. Os que estáis cansados, sobrecarregados. Algumas versões que a minha diz oprimidos. Queridos irmãos, quando nós falamos de possessão, não é o caso de explorar isso aqui, mas como falamos de possessão, fica até mais fácil o discernimento da expressão. Mas quando nós falamos de opressão, muitas vezes nós não entendemos a raiz dessa palavra. Mas quando lidamos com pessoas opressas, enquanto a possessão é uma posse, é um domínio de dentro para fora, a opressão é um domínio de fora para dentro. E muitos cristãos, em que pese não percebam, vivem uma cristandade opressa. Muitas pessoas, sem perceber, carregam e caminham numa opressão. Ditos, regras, métodos podem se tornar uma opressão. Maneirismos pode se tornar uma opressão. E o que Jesus nos convida é tirar de nós o peso, o fardo, o sobrepeso, a opressão. Amém, meus irmãos? Eu preciso ser cansativo assim, porque tudo que eu vou falar de agora até segunda-feira depende disso aqui. Jesus dizendo isso, ele diz: eu quero propor uma troca a vocês. Eu quero lhes propor uma troca. E esse texto, ele é revelador no meu coração. Porque me ensinaram que Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, que nós não temos mais fardo. E Jesus me mostra aqui que isso não é uma verdade. Não é nem meia verdade. Quando nós temos uma vida com Jesus, nós continuamos com fardos. E ele diz: olha, tomai sobre o vosso jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí Jesus diz assim: você não está com esse jugo? Já já nós vamos entrar nisso. Eu quero vos dar um novo jugo. Eu quero dar a vocês o meu jugo. Eu quero propor a vocês essa troca.
Vocês não estão com esse fardo ortodoxo, pesado, religioso, maniqueoso. Eu quero lhes dar um novo fardo. Queridos irmãos, o que Jesus estava propondo? Para onde Jesus estava conduzindo o coração e a mente dos seus ouvintes? Quando nós pensamos, por exemplo, em jugo, havia várias formas de jugo no tempo de Jesus. Mas nós vamos perceber que talvez a forma mais usual no tempo de Jesus do jugo, o jugo pronto, era como se fosse um pedaço de madeira, onde esse próprio pedaço de madeira poderia receber contornos e entornos para gerar uma espécie de gancho. E esse jugo, ele precisava ser muito bem medido e levava tempo. Por quê? Porque esse jugo era acoplado a talvez outras madeiras, que essas outras madeiras carregariam por toda aquela região grandes fardos. Então eles tinham um trabalho muito grande para encontrar animais condizentes na sua estatura. Eles precisavam que os animais tivessem mais ou menos a mesma estatura, para que o jugo não saísse, toda a carga se perdesse. Então Jesus, olhando aquele cenário, ele vê animais em descompassos, animais em situações anti-horários, ele vê pedaços de madeira sendo caídos o tempo todo, e cargas e mais cargas preciosas se perdendo. Mas Jesus também consegue enxergar animais selecionados. E a religião tem esse papel de fazer as coisas bem selecionadas. E se alguém chegar aqui e disser, vamos fazer diferente, a religião se manifesta. Há situações que manifesta-se o diabo, mas há circunstâncias que é a religião que se manifesta, e a ira da religião, entre aspas, é tão quão poderosa a ira do diabo. Por quê, pastor? Porque a ira do diabo, você levanta a mão e diz, saia em nome de Jesus. Não precisa nem usar o seu nome para nada, saia em nome de Jesus. Mas a ira, a casta religiosa, não sai em nome de Jesus. Bom, se fosse numa igreja pentecostal, o irmão gritaria, fala papai. Mas como nós estamos numa igreja batista, que Deus contextualize essa palavra no meu coração, no seu coração, para que nenhuma vertente de pensamento contrário entre na minha direção, em nome de Jesus. Então Jesus, agora mostrando para eles o que era esse jugo, Jesus disse, eu quero dar a vocês a metáfora do que vocês estão vivendo. Primeiro eu quero dizer a vocês que vocês não são animais. Não é porque vocês são pobres, marginalizados, que vocês estão de fora do meu jugo. Não é porque vocês não têm a mesma expressão cultica ou de fé do que eles estão querendo, que vocês são fora do meu jugo. Jesus faz uma proposta para eles. Venham todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria que você refletisse profundamente, o que acontece quando Jesus visita a nossa consciência. Eu vou trabalhar em forma de perguntas, de questionamentos, de afirmação, a direção depende do momento. Número 1, o encontro com Jesus te transformou, te transfundou, te transbordou. O encontro com Jesus transforma, transfunda e transborda. Será que dá para repetirmos? O encontro com Jesus transforma, transfunda, transborda. Deixa eu tentar explicar. O encontro com Jesus, ele muda a nossa forma.
Quando eu tive um encontro com Jesus, eu mudei a minha forma. Sabe, irmãos, por ser uma pessoa muito triste, por ser uma pessoa muito tímida, eu gostava muito de estar nos lugares onde as pessoas, aquelas pessoas apoteóticas, aquelas pessoas que comandam, aquelas pessoas que contam piadas, eu gostava de estar ali para pegar aquela influência. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu gostava muito de piadas. Mas eu gostava de piadas, aquelas piadas que você não nem imagine. E quando Jesus entrou na minha vida, eu disse: poxa, piadas que falam mal da sogra não combina mais com uma pessoa transformada. Piadas com a Igreja Santa de Jesus não combina mais com uma pessoa transformada. Piada com família não combina mais. Não há mais comunhão. Então, quando Deus transformou a minha vida, irmão, eu comecei a mudar um pouco as minhas vestes. Porque eu gostava daquelas camisinhas mamãe me segura, bem apertadinha. E aí eu comecei a perceber que um homem casado com uma camisa daquela pode despertar sensualidade. Um cara bonito como eu não pode ficar por aí de qualquer jeito. Então Jesus entrou na minha vida. A primeira coisa que aconteceu, o meu encontro com Jesus transformou a minha vida. Aleluia! A minha vida foi transformada, irmão. Creia nisso. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas Ele transformou a minha vida. Ele transformou a sua vida. Entre na sua consciência. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmão, Ele transforma. Transformar, mudar a forma. A mulher não usa mais aquela roupa indecente, irmão. Não usa mais. Porque Jesus transformou, ela mudou a forma. Antes ela vestia todo tipo de roupa. Jesus transformou, ela não usa mais a mesma roupa. Quando Jesus vem ao meu encontro, Ele vem de encontro à minha forma e Ele me transforma. Segunda coisa que acontece é que Jesus entrando na minha vida, Ele me transfundou. Depois de me transformar, eu comecei a ter uma experiência com Ele. Eu percebi que existiam coisas lá dentro que o pastor não sabia. Há coisas dentro de mim que ninguém via. Só eu e Deus. E algumas coisas Satanás sabia, mas muitas coisas só eu e Deus. E Deus, quando mudou a minha vida, o encontro de Jesus comigo me transformou e começou a me transfundar. Coisas que eu dizia, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Ele começou a mudar na raiz. Coisas que eu disse, meu avô foi assim, meu pai foi assim, Ele me transfundou, começou a mudar a minha vida. O encontro com Jesus me transformou. O encontro com Jesus me transfundou, irmãos. Um tempo atrás, eu fico até com vergonha de falar isso no púlpito, mas um tempo atrás, não tanto tempo atrás, Deus falou comigo, foi um avivamento. Eu cantei o hino 171. Quem não lembra desse hino, é Aviva no Senhor. É lindo o hino. Eu estava no trânsito, parei o carro, vivi uma experiência com Deus. Eu comecei a cantar e a chorar. Eu percebi que eu era um sujeito competitivo no trânsito. E eu comecei a perceber que aquilo não condizia com um novo homem. E quando Jesus entrou na minha vida, eu não posso mais ser uma pessoa nessa expressão competitiva. E às vezes eu estava no lugar e apertava a pessoa me dava banana, me dava dedo, me xingava. E eu com o vidro fechado. Até um dia, irmãos, eu ia fechar um rapaz, mas porque eu estava com pressa para chegar na igreja. Porque a gente começa a dar desculpa para Deus. No que eu ia apertar o rapaz, tinha um carro, tinha outro, eu comecei a empurrar ele, ele me empurrava, eu empurrava ele. Quem dirige sabe como é esse jogo de empurra. Irmão, quando eu olhei, era um irmão da igreja, era o segundo tesoureiro. Eu falei, Jesus, está repreendido. E aí eu fiz assim, nem baixei o vídeo, só fiz assim, passa, querido. O encontro com Jesus transfundou a minha vida. Eu queria ficar falando só sobre isso aqui. Deixa eu te falar mais uma coisa. Transformar é fácil, porque as pessoas veem a mudança da sua vida aparente. Mas transfundação passa pelo nosso smartphone. Quando uma pessoa é transfundada, o aparelho não tem mais senha para a esposa e para os filhos. Quando um homem é transfundado, ele não precisa mais se tornar alguém que precisa esconder as suas coisas da sua esposa ou do seu esposo. Quando Deus nos transfunda, coisas tremendas acontecem no nosso interior, e o exterior impacta as pessoas à nossa volta. O encontro com Jesus nos transforma, nos transfunda e nos faz transbordar. O que é isso, pastor?
É incrível, irmãos. É incrível. Nosso pastor, meu pastor, ele dizia que ter vida com Deus não é ser esquisito, é ser diferente. Pastor, ele falou isso uma vez para mim, nunca mais saiu da minha cabeça. Mas sabe, irmãos, é importante que saibamos que ser diferente tem que ser diferente mesmo. Pensa aí num sujeito passando o pior momento da vida, e chega no trabalho, todo mundo murmurando, todo mundo reclamando, as pessoas colocam as suas mazelas, suas misérias para fora, e quem teve um encontro com Jesus transborda, mesmo passando as suas piores lutas, as suas piores dores. Ele guarda Abacuque, a experiência de Abacuque é tremenda, 3:16, 17 no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nada na minha vida esteja do jeito que eu quero, eu vou continuar alegrando-me, regozijando-me no Deus da minha salvação. O encontro com Deus me transforma, me transfunda e me faz transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que acontece, meus irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele abre o nosso entendimento. Queridos irmãos, algumas coisas serem tratadas na Igreja Batista parece uma coisa do outro mundo. Mas quando Jesus entra em nossa vida, nós temos uma plena consciência das coisas à nossa volta. Ele abre o nosso entendimento. O encontro com o Senhor abre o nosso entendimento para entender que algumas coisas não vão mudar em nossa vida se nós não enfrentarmos a carência. Por exemplo, há pessoas que são reticentes em alguns pecados por causa da carência, porque não tem coragem de abrir o coração com alguém, porque não tem um discipulador. Muitas vezes, muitos processos desencadeadores de queda, de pecado, é porque as pessoas não entendem que algumas coisas nós precisamos ter alguém bem perto de nós, porque o encontro com Jesus tira os meus vigias, mas o encontro com Jesus me faz vigilante da minha própria consciência. Louvado seja o nome do Senhor. O encontro com Jesus não é para me machucar, o encontro com Jesus é para me curar. Eu gosto muito da primeira carta aos Coríntios 10:12, que diz assim: quem pensa, quem cuida, está em pé. Tome cuidado para não cair. O encontro com Jesus abre a nossa mente. Terceira coisa que eu preciso dizer: o encontro com Jesus destrói a nossa autonomia. O encontro com Jesus destrói o meu protagonismo. Quando eu recebo Jesus, Gálatas 2:20 vai dizer em tese ali: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E esta vida que agora eu vivo, já não vou vivê-la mais na carne, mas eu vou vivê-la em Cristo Jesus. Aleluia! O encontro com Jesus retira o meu protagonismo. O encontro com Jesus retira a minha autonomia. Com Jesus não é mais o que eu quero, com Jesus não é mais o que eu sou. Com Jesus agora, Senhor, como é que o Senhor quer? Jesus, como é que vai ser agora? Jesus, todos estão dizendo que é por ali. O Senhor diz o quê? O encontro com Jesus retira o meu protagonismo. O encontro com Jesus retira os meus desejos, os meus sonhos. As coisas que são importantes, necessárias para que eu me baste, elas deixam de ter importância. Olha, irmãos, eu vou ser bem honesto com vocês. É muito bom ter uma condição de vida social. É muito bom ter uma boa casa, ter quartos com ar-condicionado, poder trocar o carro a cada 2 anos e meio, 3 ou 10, quem sabe. Agora sim, não há nada melhor na vida do que ter Jesus como centro de suficiência na sua história. Enquanto você, meu irmão, eu não sei para quem é essa palavra, enquanto Jesus não bastar na sua vida, o seu estômago sociológico, o seu estômago hereditário, o seu estômago de bens, o seu estômago de coisas, o seu estômago de desejos, de sonhos, não vão ser saciados. Mas quando Jesus nos bastar, Mateus 6,33 diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus me bastar, nada nessa terra será impossível aos meus olhos.
Porque para Deus nada é impossível em todas as coisas. Em quarto lugar, meus irmãos, o encontro com Jesus precisa ser integral. Ele é um encontro completo. Ele é a água que sacia a minha sede. Ele é o pão que nutre o meu corpo. Ele é o pão que destrói a minha fome. O encontro com Jesus precisa ser integral. Irmãos, eu acho lindo Daniel capítulo 1, verso 8. Talvez seja um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Já é a graça manifesta ali em Daniel. A Bíblia diz assim: e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Meus irmãos, talvez a minha fala pareça um pouco de um picadeiro, mas não é. Eu sou muito atraído por muitas mesas do rei do nosso tempo. Há muitas roupas que eu gostaria de ter. Há muitas viagens que eu gostaria de fazer. Há muitos carros que eu gostaria de obter. Há muitos títulos que eu gostaria de receber. Mas a mesa que vai saciar sempre a minha fome e a minha sede, que me basta, é a mesa de Cristo Jesus. Estou terminando o quinto. O encontro com Jesus nos anula. Pastor, mas não já tirou o protagonismo? Sim, mas precisa nos anular. Nos apaga. O encontro com Jesus nos faz desaparecer. Importa, diz João, que ele cresça e que eu diminua. E se a mente de João quis expressar o que eu quero falar para vocês, é mais ou menos nessa direção. E que eu diminua, cada vez que ele cresce por uma coisa que eu faço, eu diminua, até que eu suma e Deus apareça. Irmãos, o encontro com Jesus nos anula, nos apaga. Estávamos eu e Tina recentemente numa igreja no Rio Grande do Sul. O povo nos recebeu muito bem. O aniversário da igreja, uma igreja muito acolhedora. E uma irmã me disse: pastor, o senhor tem uma áurea rosa. Eu falei: caramba, não podia ser azul, né? Mas rosa. O senhor tem uma áurea rosa. O senhor fala assim com simpatia. E ela começou a falar de mim. E eu olhei assim: será que ela está falando de mim mesmo? Eu fiquei impressionado. O senhor tem uma luz. Gente, mas eu fiquei tão empolgado com aquilo. Estava sentado ali, Deus começou a falar comigo: você não tem luz, não. Você tem Jesus. Você não tem nada, porque não vive mais você. Sou eu que vivo em você. Irmão, quando alguém disser para você: você tem uma luz, você fala: minha luz é Jesus. Quando você levar um donativo para alguém, e que você fizer na forma de penitência, de descarrego, faça de tudo para você lembrar que você não dá nada, porque nada é seu. Quem dá é Jesus. Por fim, meus irmãos, o encontro com Jesus é como, desculpa a expressão chula, é como um caminho de roça. Eu sei que a maioria dos irmãos não tem essa habilidade que eu tenho com a roça. Eu não sou um fazendeiro, mas eu cresci na roça do meu vovô, da minha vovó, do meu tio, da minha tia. Caminho de roça, meu irmão, você sabe que é um caminho que tem alguém sempre passando. O encontro com Jesus é um caminho que você não deixa aquecer capim. Você não fica um dia sem ler a palavra para falar com Jesus. Você não fica um dia sem prostrar o joelho. Não estou falando de oração no almoço, nem no trânsito. Eu estou falando de uma oração de quebrantamento com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu oro pelo pastor Genilson de coração. Deus sabe o que eu estou dizendo, porque pastorear uma igreja dessa não é fácil. Eu oro pelo pastor Zica com os jovens dessa igreja. Eu oro pelo pastor Geraldo. Eu oro pelos líderes dessa igreja. Eu oro pelo encontro de casais dessa igreja. Principalmente pelo encontro de casais dessa igreja, porque outubro eu vou realizar o meu. Eu oro pelo encontro de casais. Ore por tudo. Não deixe
crescer capim entre você e Jesus. O encontro com Jesus é como um caminho de roça. Você está o tempo todo falando, vivendo, caminhando na presença de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Você pode fechar um pouquinho seus olhos? Graças a Deus seu coração já está aberto, isso é mais fácil. Só gostaria de te convidar para uma reflexão final. Uma pessoa, quando traz uma palavra, um estudo, uma palestra, quando uma pessoa traz informações em público, ela constrói uma linha de pensamento. Tem algumas vagueações, alguns enxertos. Mas de coração, desejo mesmo que está lá no fundo do meu ser, é que você viaje na sua consciência, é que você viaje no seu coração. Há pessoas aqui que viajarão em transportes diferentes. Há pessoas que vão viajar distâncias diferentes. Por exemplo, meu querido, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, uma experiência de salvação, um encontro com Jesus, a sua viagem hoje pode parecer uma viagem eterna, porque a sua mente pode construir, desconstruir pensamentos numa velocidade absurda. Você pode hoje dizer: eu vou deixar para amanhã, eu venho amanhã, ou a semana que vem. Você pode dizer: não pode, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você tem que ir lá primeiro deixar aquilo, deixar isso. E eu quero te dizer que o encontro com Jesus, você vem do jeito que está, porque ninguém, após o encontro com Jesus, continua do jeito que estava. Alguns são rapidamente mudados, outros processualmente mudados. Talvez a sua viagem seja uma viagem assim. Talvez a sua viagem seja de bicicleta, tranquilo, porque você já transita nessa comunidade, você já transita na sua igreja há anos e anos. Mas você já prestou atenção que isso que você faz, isso que de perto te rodeia, entra pastor e sai pastor, você continua do mesmo jeito? Você já trocou de igreja? Você já trocou de metodologia? Você já procurou psicólogo? Graças a Deus por isso. Você já procurou psicóloga? Você já procurou psiquiatra? Você já procurou todo mundo? Talvez a sua viagem seja uma viagem em casa, não é aqui. Talvez aqui vai ser só um passo, porque lamentavelmente algumas pessoas coreografam, elas dão passos comunitários, coreográficos, teatralizados. Mas o encontro com Jesus quebra as minhas coreografias, destrói o meu cenário teatral. O encontro com Jesus me faz visitar o meu smartphone, as minhas redes sociais, apaga alguns números da minha agenda, bloqueia. O encontro genuíno com Jesus me faz confessar os meus pecados, as minhas mazelas. Eu já sou mais um. Eu não quero ser mais uma. Ninguém sabe, mas Jesus sabe. E se essa palavra não foi para ninguém, meu irmão, eu queria que você tivesse mais do que o encontro das páginas da Bíblia. Eu queria que você tivesse um encontro semelhante àquele encontro do filho pródigo, aquele encontro do filho próximo. O pródigo já estava bem distante. Ele disse: depois de um momento como este, eu caí em mim. O filho próximo, ele precisava de um encontro com a consciência dele, porque ele já não tratava mais o seu irmão como irmão, o seu pai como pai. Mas o encontro com Jesus faz a pessoa ouvir as verdades de Deus. Talvez a sua viagem seja uma viagem de lágrimas, porque eu vou convidar aqui à frente.
E é muito interessante quando queremos ter encontros transformadores com o Senhor, não da salvação, mas encontros de transformação. É muito interessante que às vezes nós vamos ficar assim: olha, o que é que vão pensar de mim? Eu nunca fiz isso, eu não vou fazer isso. E eu quero te dizer uma coisa. O ponto central desse texto é quando Jesus diz: vinde a mim. O ponto central desse texto não é o alívio do fardo, não é o novo começo, não é as palavras orientadoras para João Batista. O ponto central desse texto é: vinde a mim. E se você escutou essa palavra, se Deus falou o seu coração, escuta Jesus falando com você: vinde a mim. E enquanto a igreja ora, eu vou, pela misericórdia de Deus, eu não gostaria de fazer isso, mas eu sinto o Espírito Santo me conduzindo. Eu quero abrir os meus olhos e eu vou fazer uma simples oração. A oração é para aquelas pessoas que ainda não tiveram uma entrega a Jesus. Jesus já veio várias vezes ao seu encontro, mas você foge. E se você quiser nesta noite entregar sua vida a Jesus, um encontro de transformação, salvação, a minha oração é breve e simples. Se você quiser, nem aqui à frente eu lhe chamo. A oração é a seguinte: Senhor Jesus, eu aceito o teu encontro, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu aceito o teu encontro, eu me arrependo dos meus pecados.